que pode ser um pouquinho melhor. Feliz sábado, igreja. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Deus. Eu gostaria de fazer uma pequena propaganda para vocês, certo? Eu tenho um canal no YouTube, o nome dele é Geração Ômega. Por que Geração Ômega? Porque nós estamos nos preparando para a breve volta do Senhor Jesus, amém? O que é que você vai encontrar nesse canal? Você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar historinhas, reflexões, eu faço assim às vezes, e o Reavivados em 1 minuto, é a meditação diária todos os dias, a partir das 6 horas da manhã já está lá. Então convido você a se inscrever no canal, a assistir os vídeos, se gostar, compartilha, enfim, tudo isso para que nós possamos estar um pouquinho mais próximo do Senhor Jesus, né? Faz parte das nossas meditações diárias. É claro que faço isso porque eu gosto de fazer, eu gosto de estar pregando, fazendo uma mensagem e, obviamente, também para que outras pessoas possam ser alcançadas por Cristo, né? A gente sabe, inclusive, por causa disso, vocês investiram aqui também na questão da pregação online, poderíamos dizer assim, né? Das lives, das mensagens feitas a cada dia. E já queria partir, então, para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, ela tem como título O Deus Homem. Então você já sabe mais ou menos do que é que eu vou falar. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de ler um texto com vocês. Esse texto está em João, capítulo 17. Se puder colocar os slides aí, já pode. João, capítulo 17, versículo 3. Porque, para mim, quando se vai falar de qualquer tema, independentemente, você tem que lembrar desse verso. Tá bom? Quando eu estralar os dedos, vocês já sabem, passa o slide. Tá bom? Mas pode deixar aí, Deus homem. João, capítulo 17, versículo 3. Algumas pessoas já têm esse texto decorado aí, né? Já tem de cor. Vamos ler juntos? Fica bonito. Eu gosto que aqui a igreja é bem participativa. Então vamos ler o versículo 3 junto. E a vida eterna é o que, irmãos? Que te conheçam a quem? O único. E a quem mais? A quem? A quem enviaste. Então, a vida eterna é que conheçam, né, o verdadeiro, único Deus. E a Jesus Cristo a quem? A quem enviaste. Antes de continuar na explicação desse verso, eu gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez para fazermos uma oração ao nosso Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui repartindo a Tua palavra com os nossos irmãos, tanto os que estão aqui presencialmente, quanto os que estão através aí do YouTube. Senhor Deus, que a Tua palavra, nesse momento transmitida, possa chegar, Senhor Deus, a cada coração. Só o Senhor conhece o que cada uma pessoa passa, as dificuldades, as lutas da vida. Então, que o Senhor possa fazer com que, Pai querido, essa palavra possa chegar da melhor maneira possível e variada, que o Senhor sabe que vai atingir a cada coração. Senhor Deus, nesse momento, que o homem diminua e que somente o Senhor apareça. Que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, no doce nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto de João porque João, ele é diferente de todos os outros evangelhos. Não sei se vocês já perceberam isso. João, o livro de João, ele foi escrito 20 anos depois que os livros de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos, né? Chamado os evangelhos sinóticos. O evangelho de João, ele é tão poderoso, eu não vou lembrar agora o nome do camarada que disse isso, mas ele é tão diferenciado que se toda a Bíblia pegasse fogo e apenas João capítulo 3, verso 16, permanecesse intacto, já era o suficiente para pregar o Evangelho e falar do plano da salvação a todo mundo. Não é? Então, o Evangelho de João, ele é diferenciado. Mas vejam, o Evangelho de João, ele não é apenas um termo teórico, não é apenas um livro para contar certas histórias, mas é um livro que traz na prática. Quando João diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único, né, o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, ele não está falando apenas como um filósofo,
e diz assim, se questione, procure saber o que é. Não, mas ele está falando da seguinte maneira. Porque a mentalidade judaica é diferente da nossa. Por exemplo, hoje nós estudamos, alguém vai para a faculdade, passa 4 anos na faculdade, e aí quando termina o curso recebe o diploma e diz assim, eu sou especialista nisso daqui. É claro que tem as práticas, né? Mas, por exemplo, no tempo de João era assim, pegava tudo que estava nos livros sobre uma flor, e aí estudava aquela flor. Para os gregos, por exemplo, só estudar já era o suficiente, mas para João não era o suficiente. Ele tinha que estudar tudo o que estava nos livros sobre a flor, mas depois ele tinha que ir no campo, tocar na flor, sentir o cheiro da flor, enfim. Aí ele dizia assim, agora eu conheço essa flor. Da mesma forma, é com respeito ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento de Deus. A vida eterna está em conhecer Deus, mas conhecer Deus como? Apenas na teoria? Apenas de falar? Para João, não. Para João, para você conhecer Jesus, para você conhecer Deus, você tem que experimentar na sua vida, na prática. É por isso que João, apesar de no início ele ser aquele camarada bem explosivo, mas depois ele se tornou o discípulo de quê? Né? Amado, ou discípulo do amor. Porque ele era a pessoa que estava mais próxima de Jesus. Ele estava mais próximo. Porque para ele não era algo assim, tá certo, eu conheço Jesus, nós conversamos, nós estamos ali. Não. Era uma questão de relacionamento, de intimidade, era de estar junto, de estar próximo em todos os momentos. Foi o único que, no momento da cruz, estava lá contemplando, né? Estava ele, Maria, enfim. Então, João, ele é diferenciado. Mas outra coisa também, o Evangelho de João, ele já foi distribuído, né, ou compilado em mais de 40 bilhões de exemplares. É um dos livros da Bíblia mais vendido em todo o mundo. Mas João, ele escreveu o seu Evangelho para combater o dualismo, ou seja, uma heresia que existia na época de João. Qual era essa heresia? Era o dualismo. O que é o dualismo? O dualismo, ele diz o seguinte, a matéria é 100% má, mas o espírito é 100% bom. E por que João escreveu para combater essa heresia? Porque quando nós acreditamos no dualismo, e o dualismo diz que a matéria é 100% má, então atinge o quê? A criação. Porque todas as vezes, quando Deus criava algo, primeiro dia, segundo, terceiro tal, o que é que ele dizia? Qual era a frase? E viu Deus que isso era? Então, se a matéria é 100% má, tem que cair por terra. Segundo ponto, a encarnação de Jesus. Porque se a matéria é 100% má, então Jesus não era bom, Jesus não era santo. Você entende? E obviamente que se Jesus não era bom, também pegar encarnação. A encarnação de Cristo. Aliás, a ressurreição de Cristo. Né? Porque na realidade ele não teria morrido, como diz os espíritas, ele apenas teria evoluído. Não é? Então, João escreveu o seu evangelho justamente para combater essa heresia, o dualismo. E aí, João, ele começa o capítulo 1 do seu livro, dando uma aula de teologia para cada um de nós, e é justamente nesse ponto que eu gostaria de focar com vocês. Por favor, passa aí o slide. Vamos voltar aí, João capítulo 1. O texto é tão bonito que eu gostaria de ler com vocês do 1 ao 14 completo, e aí depois nós partimos explicando versos por versos. Verso por verso. João capítulo 1, versos do 1 ao 14. O texto diz assim: no princípio era quem? E o verbo estava com quem? E o verbo era? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? E sem ele, nada do que foi feito
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a quem? A todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o... Tá ficando fraco, hein, irmãos? Mas o mundo não o... Verso 11, veio para os que eram seu, e os seus não o... Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem, irmãos? Verso 14, para finalizarmos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? E de verdade. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Por esse texto só, já daríamos para ir para casa, não é? Mas para não ficarmos apenas no texto, né? Talvez você esteja esperando, com certeza está esperando algo a mais. Então vamos aqui então, verso por verso, praticamente, dando uma explicadazinha aí. Claro, né? Não temos como explicar tudo sobre Deus, né? Como diz a música, ninguém explica o quê? Ninguém explica Deus. Mas vamos lá. O texto ele começa dizendo que no princípio... Qual é a palavrinha que tem aí? Era. Passa aí um pouquinho. Certo? Veja. Quando no princípio, João diz, né? No princípio era o verbo. João ele está querendo dizer o seguinte. Que esse verbo, ele não está no pretérito perfeito, ou seja, foi. Ele está dizendo que ele está no pretérito imperfeito. Era, porque independentemente da época e do momento, Deus é. Aliás, Jesus é Deus, tá? Então, lá no passado, Jesus era o quê? Ele era o quê? O Verbo. No passado, ele era o Verbo. Mas antes de existir todas as coisas, Jesus era o quê? Deus. Ele era, ele é e sempre será Deus. É o que João está querendo colocar aí. Ele é Deus. Ele é Deus. Antes mesmo de tudo, até mesmo antes da eternidade, o próprio Deus já existia. Entendeu? Para a gente poder entender, a gente entende de tempo, mas nós não entendemos de eternidade. Né? Então, veja, eternidade é apenas um atributo exclusivo de Deus. Só quem entende é Deus. Por exemplo, você entende quanto é 1 milhão? Não entende? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Se de 1 milhão você tirar 1, quanto fica? Aliás, eu vou reformular que é para vocês não fazer conta. Eu tenho 1 milhão, 1 milhão de reais. Se eu tiro R$1 desse 1 milhão, continua 1 milhão de reais? Não. Agora pense em tempo. Pense agora na eternidade. Se de toda a eternidade eu tirar 1 milhão de anos, quanto fica? Toda a eternidade. Porque nós entendemos de tempo, mas nós não entendemos de eternidade. Porque a eternidade é apenas um atributo divino. Bom, mas vamos para frente. No princípio era o Verbo. Mas o texto continua dizendo: e o Verbo estava... Passa aí o próximo slide, por favor. Veja, João ele diz que no princípio era o Verbo, para mostrar que Jesus, ele é eterno, que ele é Deus e ele é eterno. Ele estava no princípio, foi ele quem criou todas as coisas. Mas é interessante dizer também, João diz isso, que o Verbo estava com Deus. O Verbo, ele é Deus. Mas agora João diz o quê? Que ele estava com Deus.
É igual, por exemplo, eu chegar em casa e dizer assim, eu estava com o pessoal de Santa Cruz. Esse estava é um sentido de reunião, de conversa, de bate-papo. Por que João diz isso? Porque João está dizendo assim, ó, Jesus é Deus, mas Jesus não é Deus o Pai. Jesus é Deus o Filho. Eles são distintos, eles não são a mesma pessoa, apesar de serem um único Deus. Aí tem uma frase de C.S. Lewis, pode passar aí o slide. Passa aí. Pronto. Porque eu quis adiantar aqui uma questão, né? Então vamos lá. Ainda no princípio com Deus, é porque apareceu outra coisa ali. Quando diz que também, voltando, né, um pouco, estava no princípio com Deus, né? Porque ali, ó, já estava com Deus, aí ficou meio diferenciado. Mas pode deixar esse outro aí, o anterior. Vamos lá. Né? Voltando ainda ao início, né? Estava no princípio com Deus. Ah, agora eu entendi. Mas está faltando alguma coisa aí, né? Não está pegando? Não está passando, né? Então, volta lá na primeira, isso. Pronto. Estava com Deus. Deixa lá, estava com Deus. Aí o terceiro slide é aquele outro, né? O próximo slide é o branquinho, né? Pronto, então deixa aí mesmo. Ah, eu me confundi aqui na questão dos slides. Então, veja, não está querendo pegar ali a frase de C.S. Lewis que eu gostaria de dizer para vocês. Mas C.S. Lewis ele diz o seguinte, ou Jesus é louco, ou ele é mentiroso, ou ele de fato é Deus. Se Jesus disse ser Deus e ele não é Deus, então ele é o quê? Um louco. Né? Se ele não é louco, então ele falou algo, uma mentira a seu respeito. Porém, se Jesus ele não é louco e nem ele mentiu a seu respeito, então ele é o quê? Deus. Certo? Então ele é Deus. Então nós acreditamos que Jesus nem é mentiroso e nem é louco. Né? Então ele de fato estava falando a verdade. Então o versículo 1 continua dizendo ainda que apesar que, além de, no princípio, ele era o verbo e que ele estava com Deus, né? O verbo era Deus. O verbo é Deus. E aí entra essa questão aqui que no princípio era o verbo. Pode passar aqui também. Agora pegou, ó. Só não pegou lá. Interessante. Então, pode passar. Pode passar o próximo. Coloca aqui a primeira imagem. Vocês estão vendo aqui a imagem, né? É porque eu quis aproveitar aqui, ó. Veja só, a matéria, ela não é eterna. O único que é eterno é quem? É Deus. Foi Deus quem criou todas as coisas. A matéria, ela foi criada depois. Mas as pessoas, os cientistas, né, principalmente, eles costumam dizer que a matéria é eterna e que simplesmente ela está se expandindo. Mas ontem eu estava ouvindo um trecho do Rodrigo Silva, ele falando sobre um cientista aí que falou uma coisa interessante, mas vamos para frente. Segundo, o mundo não é fruto de uma explosão, como alguns costumam dizer, né? Os cientistas, inclusive, né? A questão do Big Bang. Eles fazem de tudo para, na realidade, tirar Deus de cena e colocar qualquer uma outra coisa, né? Mas a gente sabe que uma explosão não cria nada, uma explosão não organiza nada. Não é? Apenas destrói, né? Seria muito fácil se a gente visse lá na nossa casa uma bagunça, jogasse uma bomba e tudo ficasse organizado, não é? Seria muito bom. Seria bem prático, né? Mas não é isso que acontece. Segundo, existe uma questão que diz assim que quer dizer que as coisas criadas, ela não é resultado da evolução e nem veio da geração espontânea, como alguns também querem colocar. Ok? Então veja, Jesus é Deus, ele era o verbo, ele estava com Deus, né? E o verbo é Deus. E ele estava no princípio de todas as coisas, e nada do que foi feito
se fez, senão por intermédio dele. Né? Passa o próximo aí, pode ir passando esses 3. Apareceu o segundo ali, pode passar. Não está passando? O slide está querendo... Pronto. Eu gosto do texto de Isaías. Isaías capítulo 40, certo? Vai dizer, tem esse verso lá: Deus mede as águas com as suas mãos e mede o céu a palmo. Ok? Mas nesse mesmo Isaías capítulo 40, lá vai dizer que Deus ele conhece todas as coisas, inclusive todas as estrelas do céu, e chama cada uma delas pelo seu nome. Passa o próximo aí, por favor. E aí eu vou fazer uma perguntinha depois para vocês. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Deus. Nesse caso, por Jesus. Lembre-se que João ele está querendo mostrar que Jesus ele é Deus, tá? Que Jesus é Deus. Aí veja só, tem como aparecer aqui? A distância entre o Sol e a Terra é de 149 bilhões 600 milhões de quilômetros. Teve um estudozinho dos desbravadores que vinha com essa contazinha aqui, e ele vinha com um texto bem interessante. Eu não vou lembrar bem, mas eu quero que vocês peguem aí. Eu vou dizer da maneira como está aqui, porque faz tempo que eu li isso aí. Mas é o seguinte, se a Terra ela estivesse mais distante, aliás, se o Sol estivesse mais distante da Terra do que a Terra seria fria, tão fria que ela congelaria durante a noite. Porém, se o Sol estivesse mais aproximado, um pouquinho, queimaríamos, né? Já tem dia que eu me sinto queimando aqui em Santa Cruz, né? Vendendo as cocadas, eu já me sinto queimando, imagina se fosse um pouco mais. É interessante que, sem a Lua, os oceanos eles encheriam a Terra 2 vezes por dia, e os dias seriam mais curtos e a Terra não ficaria em seu eixo fixo. Ou seja, tudo em seu devido lugar, tudo na sua devida proporção. Aí eu lhe pergunto, isso poderia surgir do nada? Vamos para frente. Dá outro clique aí. Dizem os cientistas, o pessoal gosta de contar as estrelas, né? Mas veja, os cientistas dizem que o nosso sistema solar ele tem um diâmetro de mais ou menos 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso corresponde, se nós fôssemos andar aí, né, a velocidade da luz, nós demoraríamos 93 milhões de anos para atravessar de um lado a outro do nosso sistema solar. Não sei como é que eles mediram isso, né? Mas eles dizem isso aí. O nosso sistema solar tem mais de 200 bilhões de estrelas. E os cientistas já chegaram à conclusão de que existe também mais de 200 bilhões de sistemas solares igual ao nosso. Então, quantas estrelas existem no céu? É incontáveis. Né? O próprio Deus já disse isso a Abraão, né? Mas o pessoal continua querendo contar as estrelas. Só que eu faço a pergunta para você. A pergunta principal que eu quero fazer é: se Deus ele conhece todas as estrelas e conhece pelo seu nome, eu lhe pergunto, será que Deus ele não sabe dos teus problemas mais insignificantes? Será que ele não ouve as suas orações que na sua mente é as mais insignificantes? Se Deus ele cuida de todo esse vasto universo, eu lhe pergunto, ele não cuidaria também de você? Então por que nós vivemos tão preocupados e ansiosos com a nossa própria vida? Bom, mas vamos lá. Então esse é o nosso universo, esse é o macro-universo. Mas quando nós vamos para o micro, também é fantástico. A Minalê é da área da saúde, ela vai me ajudar. Certo? Passa aí, por favor. O nosso olho, por exemplo, ele é muito evoluído. Ele é tão evoluído, pode deixar lá no olho mesmo, tá? Ele é tão evoluído que atrás dos nossos olhos existem vários, vou chamar de fios, tá? Fios desencapados, poderíamos dizer assim, encapados na realidade, porque se fosse desencapados nós ficaríamos cegos em apenas 1 segundo. Passa aí, por favor. Agora sim. O nosso organismo, ele é bastante interessante. Se juntassem
as nossas artérias, veias e capilares e colocasse como se fosse uma corda, em tudo um pegadinho no outro, daria para dar 2,5 voltas em todo o planeta Terra. Imaginou? Essas veias elas chegam, obviamente, em todos os membros, né, que nós temos, e o coração ele bombeia, né? Ele tem uma força aí, uma proporção que, se fosse o sangue fora do nosso corpo, né, ele bombearia aí até 9 metros, mais ou menos, de distância. Você vê a força que ele tem. Quantas células você acha que nós temos em nosso organismo? Muitas, né? São mais de 18 bilhões de células. Cada uma delas contém o código DNA, RNA, que é o que determina, né, a cor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, enfim, etc. Obviamente que os cientistas dizem que dentro de cada uma célula existe 1,70 m do código DNA. Né? Então, tudo isso dentro do nosso próprio organismo, né? Dentro do nosso corpo. Então, veja como tudo é bem detalhado. Né? Cada célula tem a sua função. Cada célula tem o seu trabalho ali, cada uma delas trabalha em harmonia para manter o nosso corpo. Pode passar isso aí? O olho, ele tem a capacidade de uma câmera de 57 megapixels, totalmente evoluído. Né? Pode passar. Já falei isso aí. Muito bem. Pode dar mais um clique aí para aparecer o texto? Existe essa pergunta, né? Se Deus que criou todas as coisas, quem foi que criou Deus? Quem foi que criou Deus? E aí, o texto que eu estava assistindo, o vídeo que eu estava assistindo ontem, de Rodrigo Silva, ele fala de Stephen Hawking. Stephen Hawking escreveu um livro, agora eu não vou lembrar o nome do livro, eu sou muito péssimo para lembrar das coisas. Mas aí vocês encontram facilmente no YouTube. E ele diz o seguinte, que falando sobre o universo, né? Ele diz que o universo, para ter sido criado, né, o universo ele tem diâmetro, né? Tem a questão do tempo. E para criar algo, por exemplo, para algo ser criado, o tempo, no caso, deixa eu lembrar aqui das palavras bem direitinho de Rodrigo Silva. Para se existir o tempo e para alguém criar o tempo, essa pessoa ela precisaria existir antes ou fora do tempo. Tem que ser atemporal, né? Poderíamos assim dizer. Para se criar algo que tem diâmetro, essa pessoa ou essa coisa deveria ser muito maior do que os próprios diâmetros que nós conhecemos hoje. Não é? É claro que Stephen Hawking ele não quer dizer que isso é Deus. Mas lá no texto que Rodrigo Silva cita, ele diz assim... E isso pode ser uma ideia de que realmente existe algo maior do que o nosso universo. E obviamente que a gente sabe que existe. Não é? Por isso que nosso Deus ele é o quê? Onipotente, onipresente e onisciente. Né? Porque ele criou o tempo, ele está além e acima do tempo. E ele é maior, obviamente, do que todas as coisas que ele criou. Não é? Passa aí. E o texto diz, né, João capítulo 1, verso 4 e 5, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós caminhamos para Jesus, quando nós temos um encontro especial com Jesus diariamente, através do estudo da Bíblia, da oração, nosso amigo citou ali muitas vezes na escola sabatina, jejum e etc., nós nos aproximamos da luz. E à medida que nós nos aproximamos da luz, as nossas obras, né, que nós fazíamos nas trevas, elas são dissipadas. Nós somos transformados pela contemplação do Senhor Jesus. Então que a cada dia nós possamos buscar esta vida, porque a vida está unicamente em Deus. Jesus ele enfatizou isso várias e várias vezes. João capítulo 14, verso 6 diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e o quê? A vida. Não existe vida fora e nem além de Jesus. Por isso que vale sim a pena conhecermos a cada dia ao Senhor Jesus. Tá? Jesus ele é a luz e quando Jesus ele está em nós, não existe trevas. Não existe trevas.
Então, até agora, eu falei com vocês a respeito de Jesus ser Deus. Eu ainda vou continuar mostrando que Jesus é Deus. Opa, eu sempre esqueço aqui do batente, né? Por que que Jesus é Deus e por que que Jesus é homem ao mesmo tempo? Ele é 100% Deus e é 100% homem. Vamos começar primeiro pela parte de Jesus ser 100% Deus. Ele era... Começou com homem, né? Vamos confundir aqui. Então, vamos lá. 100% homem. Existem alguns textos que mostram, que comprovam que Jesus, ele era homem. Então, vamos ler alguns aqui. Por exemplo, qual é o primeiro texto que apareceu ali? O texto não. Qual é a primeira frase ali em amarelo? Jesus sentiu o quê? Fome. Nós sentimos fome, sim ou não? Obviamente. Então, isso mostra que Jesus, ele era homem, né? Mateus capítulo 4, verso 2. Passa o próximo aí. Ele sentiu o quê? Medo. Né? Lucas capítulo 22. Ele sentiu o quê? Sede. Próximo. Ele suou, né? Gotas, inclusive gotas de sangue. E esse texto aqui é o principal que mostra que Jesus realmente foi Deus. Aliás, que ele era homem. Por quê? O homem morre. E Jesus morreu. João capítulo 19, versículo 30. Esse é o principal que mostra que Jesus, ele era 100% homem. Durma não. Jesus chorou, né? Apareceu agora. Outra questão. Por que que Jesus, ele era 100% Deus? Porque ele fez as mesmas obras que Jesus fez, que Deus fez, ou que Deus poderia fazer. Transformar água em vinho. Isso está tudo no livro de João, né? São 7 coisas que Jesus fez. Segundo, ele ressuscitou o filho, né? Oficial. Somente Deus poderia ressuscitar alguém. Ele curou um paralítico, mas não era um paralítico qualquer. Era um paralítico que era de nascença. Ele multiplicou os pães e peixes. Apesar de existir aí muitas igrejas, né, fazendo curas e seus milagres, até então ainda não vi multiplicarem os pães e os peixes e dar a todo mundo que estava com fome, né? Ele andou sobre as águas. São os sinais que João mostra de que Jesus, ele era Deus. Ele curou um cego também de nascença. E por último, ou mais, ele ressuscitou Lázaro, né, depois de 3 dias mortos. Mas Jesus, ele é Deus não apenas porque fez as mesmas obras que Deus, mas porque ele tem as mesmas características de Deus, ou o mesmo caráter. Pode colocar aí, passar o próximo. Pode passar. Muito bem. Veja, 7 vezes Jesus diz, e João registrou isso, 7 vezes Jesus diz assim, eu sou. João capítulo 8, verso 58, né? E todas as vezes que diz assim, eu sou, você lembra de que história da Bíblia? Isso, a sarça ardente, né? Quando o próprio Deus apareceu ali a Moisés e disse, não importa quem pergunta, mas quem eu sou? Eu sou o que sou e está tudo resolvido, né? Então, no livro de João, Jesus repete 7 vezes, e esses são os atributos de Deus. Veja só, Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, me ajuda aí, tá? Eu sou a porta das ovelhas, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Então, eu sou. 7 atributos de Deus são colocados aí também sobre Jesus. Então, Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Aí você poderia me perguntar, mas Leonardo, como é que Deus conseguiu então ser homem? Ou como ele conseguiu juntar as duas naturezas em uma só pessoa? Obviamente, como eu já disse, não podemos explicar tudo. Mas já vai aparecer um versinho aí para vocês, e eu gosto também desse verso. Mas antes, eu gostaria de dizer o seguinte a vocês. Quando nós entendemos que Jesus, ele é 100% Deus e que ele é 100% homem, nós temos que
agora tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha. E qual é essa escolha? Porque nós não podemos ficar neutro diante da situação. Lembra que eu falei que João ele disse assim, ó, para conhecer Deus, eu não apenas tenho que conhecer de teoria, mas eu tenho que conhecer na prática. Né? No início eu falei isso. Então, nós não podemos ficar na teoria. A grande pergunta para você é, o que é que eu vou fazer agora com o conhecimento que eu tenho? Os versículos de 6 a 9, do capítulo 1 de João, vai mostrar que nós devemos dar glória somente para Deus. É por isso que João Batista, ele diz assim, ó, eu sou testemunha, mas eu não sou o Deus, né? Eu não sou o Jesus, não sou o Cristo que vocês esperam. Ele ainda virá. Os versículos de 10 a 11, 10 e 11, aliás, mostram que Jesus ele veio para os que eram seus, mas infelizmente os seus o rejeitaram. Ele veio para aqueles os quais ele queria salvar, mas esses o rejeitaram. E no final, versículo 12 e 13, fala que nós temos que aceitar a Jesus, que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o poder para sermos filhos de Deus. Até então, nós somos criatura, porque Ele criou todos nós, mas quando o aceitamos como Deus, como Senhor de nossa vida, passamos então a sermos também filhos de Deus. Por isso que eu sempre digo, nós não podemos ficar neutros em nenhum momento. A decisão é sempre minha e sempre sua. Passa aí o próximo, por favor. O versículo 14 diz que o verbo se fez o quê? Se fez carne. E habitou entre nós. É um mistério, irmãos. É um mistério. Inclusive Paulo fala sobre isso, Paulo diz isso. Mas em Filipenses capítulo 2, versículo 6, está aí o segredo. Como é que ele conseguiu? Ele era Deus, se tornou homem. Ele não deixou de ser Deus, mas ele fez uma coisa que eu e você precisamos fazer todos os dias. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Eu gosto de uma música, e essa música tem como título Desceu. E a música diz assim: deixou o seu trono e subiu em uma cruz. Trocou sua coroa por uma de espinho. Se esvaziou e desceu. Isso foi o que Jesus fez por mim e por você. Agora a minha pergunta é: o que você será capaz de fazer por Jesus? O que você será capaz de fazer por Jesus? Porque todos nós somos criaturas, mas quando nós nos entregamos a Jesus, nós recebemos o poder para sermos feitos filhos de Deus. Não é por vontade humana, diz o texto bíblico. Não é por minha vontade, mas é pela vontade de quem? De Deus. João deixa claro: ei, você não se torna filho quando você quer ser. Você não se torna filho, não é quando alguém diz assim, eu vou colocar a mão sobre você e a partir de hoje você vai ser filho de Deus. Não é assim. João, ele diz, ó, você só se torna filho quando Deus faz você ser o filho dele. E quando é que acontece isso? Quando eu abro o meu coração. Quando eu esvazio o meu coração, eu tiro tudo daqui de dentro. Eu digo assim, Senhor, seja o primeiro e o último. Seja tudo em mim. Aí sim, eu recebo o poder para ser feito filho de Deus. Você gostaria de ser filho de Deus? Você quer ser um filho de Deus? Você quer entregar a sua vida hoje, completamente? Diz assim, Senhor, comanda. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que vai ter uma música agora, né? E enquanto a pessoa canta a música aqui, eu gostaria que você... Está no congregacional, né? Sublime Amor. Enquanto nós cantamos esse hino, Sublime Amor, o que eu mais gosto desse texto é porque, assim, ele diz que, desse texto não, né, da música, é que se o mar se transformasse em tinta e se o céu se transformasse em papel, ainda seria pouco para descrever o quanto Deus nos ama. A tinta não seria suficiente,
o papel não seria suficiente para caber o quanto Deus nos ama. Só isso é o suficiente para que eu tenha a maior gratidão e o maior desejo de ser obediente. Aliás, ser obediente não, eu vou dizer assim, de ser escravo de Jesus, de ser servo de Jesus. Porque nessa vida, ou nós somos servos do Senhor Jesus, ou nós somos escravos do pecado. A escolha é sua. O Senhor quer fazer de cada um de nós os seus filhos. Vamos ficar de pé? Vocês estão aqui, fiquem de pé. E cantem juntos também. Foi somente por esse amor que ele se esvaziou e veio a essa terra por nós. Cante. Sublime amor, o amor de Deus, que a líria não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. E a igreja diz: ó pecador, sofredor, deu-lhe a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Então louve com todo o seu coração. Sentindo amar-se, transformar-se e em papel o céu também, e apenas o deslizar-se, dizendo que esse amor contém. Daria fim Ao grande mar, ao grande mar, ao descrever. e o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Declare: Sublime amor, o amor de Deus, amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Cante. excelso amor, o amor de Deus Que nos remiu da perdição, e em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim No lar dos céus, no lar dos céus, em gozo e glória eternal, glória eternal, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Cante. sublime amor, o amor de Deus, Ó maravilha, ó maravilha. por esse amor, Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai.
Muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque, apesar de ser Deus, Tu se esvaziastes, descestes aqui, para que nós pudéssemos, Senhor Deus, ver a luz, conhecer a verdadeira luz e, por meio dela, sermos salvos de nossos pecados. Ó Pai querido, muito obrigado pelo Teu sublime amor, um amor eternal, um amor imenso, incompreensível muitas vezes para nós, porque infelizmente não conseguimos colocar tudo isso em nossa mente. Mas, Pai querido, nós nos rendemos como Teus servos, para que o Senhor possa fazer, não somente morada em nós, mas possa nos transformar a Tua imagem, a Tua semelhança a cada dia mais e mais, nos preparando para termos um encontro breve com o Senhor, porque, Senhor Deus, é o Teu desejo de que nós possamos morar contigo. Ó Pai querido, coloca esse desejo também no nosso coração, que nós como igreja, Senhor Deus, possamos crescer a cada dia mais e mais em sabedoria, em graça diante do Senhor, diante dos homens, e para que assim nós possamos resplandecer a Tua luz. Nos ilumina, Pai, cuida da Tua igreja, a igreja aqui de Santa Cruz. Ilumina, que ela possa crescer a cada dia mais e mais em números, em membros, enfim, tudo. E para que ela possa ser uma luz, uma testemunha viva do Teu amor e do Teu cuidado sobre cada um de nós. É o que eu já te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, um bom dia, um feliz sábado a todos e até uma próxima, se Deus quiser.